Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos meditar no texto do livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 1 ao verso de número 4, que diz assim: Vi novo céu e nova terra. Por isso o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que Deus abençoe essa palavra linda, maravilhosa, né, dele mesmo das nossas vidas. Que o Espírito Santo aplique essa palavra de forma eficaz, né, de acordo com a necessidade de cada um de nós, para a honra e glória dele mesmo. Queridos, esse texto fala de um tempo que Deus irá trazer, né, sobre a humanidade a ausência, né, do choro, da dor, do sofrimento e da morte. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos para a nossa realidade, nós olhamos para o mundo, muitas vezes nós ficamos até aterrorizados ao assistir um noticiário da televisão, na internet, com quanta notícia triste, com quanta notícia trágica, com quanto sofrimento, com quanta lágrima, com quanta dor presente nas vidas das pessoas. E mais, esse sofrimento muitas vezes não está longe de nós. Muitas vezes nós nos deparamos com o choro, com o sofrimento, com a perca, com a realidade da morte, né, que ceifa entes queridos, amados de nós, e até mesmo quando a dura realidade da morte se aproxima de nós. É bem verdade que esse mundo nós vivemos grande sofrimento. E muitas vezes nós ficamos perguntando: por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? O que nós podemos fazer para viver uma nova realidade? Diminuir o sofrimento, diminuir as lágrimas e trazer um sorriso no rosto. Esse texto nos mostra essa real possibilidade, essa verdade, que Deus irá trazer um tempo onde a dor e o sofrimento, a morte, o choro, a lágrima será retirado de nós. Vamos entender esse texto e aprendemos como que Deus fará isso por nós? Muito bem, vamos estudar o texto. E esse texto, como nós já falamos, fala a respeito de um tempo que há de chegar, quando Deus vai retirar o sofrimento do nosso meio, né, da nossa vida, do nosso coração, né, vai cessar toda a dor, todo o sofrimento. Agora, a grande questão que nós muitas vezes nos esquecemos é que Deus, quando criou o mundo, né, nos primórdios, como está lá em Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, e aí passa a descrever no capítulo 1 de Gênesis que Deus foi criando todas as coisas. E ao término de cada sequência, cada ato de criação, Deus declarava: e isto é bom. Né? Ou seja, tudo que Deus criou foi criado sob o selo bom da perfeição. A grande realidade também que a Bíblia nos mostra é que em meio a essa perfeição criada por Deus, no mundo de harmonia, de equilíbrio, onde não havia choro, ranger de dentes, lágrimas, decepções, o ser humano criado dentro da sua liberdade, dentro daquilo que os teólogos chamam de livre-arbítrio, eles resolveram, de livre e espontânea vontade, se rebelar contra Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Eles intentaram, né, seguir a sua própria vontade, os seres humanos, né, através dos nossos primeiros pais. Eles acharam que poderiam criar uma sociedade sem Deus, né, sem a presença de Deus, seguindo o seu próprio coração. Naquele tempo, eles achavam, né, que Deus estava escondendo o melhor deles, e foi uma conversa mentirosa do inimigo das nossas almas, né, que os levaram a acreditar que Deus não era tão bom assim e que eles poderiam por si só adquirir conhecimento e alcançar a glória eterna por eles mesmos. E nós temos visto isso durante toda a história da humanidade
a humanidade, o ser humano, buscando a felicidade através da sua própria força, através da sua própria habilidade, através dos seus próprios pensamentos e vã imaginação. E nós temos visto, né, e podemos constatar dentro da história, que não tem sido uma boa empreitada essa empreendida pelos homens de buscar a felicidade por si só. E a palavra de Deus diz que o homem criado perfeito, ele se envolveu em caminhos tortuosos, em caminhos que lhes trouxeram grande dor. A grande questão, que muitas vezes é bom a gente explicar isso, que as pessoas ficam imaginando Deus, um Deus que dá uma liberdade para o ser humano, né? Você pode escolher, mas quando o homem escolhe se afastar dele, Deus ele age com rigor e traz inúmeros castigos, né, dizendo para esse homem, olha, é isso que você vai colher. Mas na verdade, não é isso. Deus não é um tipo de namorado ciumento que diz, né, comigo você está bem, longe de mim eu te mato. Isso não é verdade. É verdade que tem algumas pessoas afirmando isso, mas isso é uma tremenda mentira, uma tremenda falácia. Deus, na verdade, ele é o autor, ele é a fonte da própria vida. Deus é a existência, né, da nossa felicidade. Dele emana segurança, proteção, paz, vida. Longe de Deus, o ser humano, a humanidade, não tem condição de ter vida. E não é necessariamente um castigo de Deus, é a ausência de Deus. Não tem como nós termos luz se nos afastarmos da luz. Se não temos a luz, nós vamos para as trevas. E não tem como nós conseguirmos por nós mesmos gerarmos luz, porque nós não somos capazes. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus, segundo a própria palavra dele, ele é a fonte de todas as bênçãos. Todas as vezes que nós tiramos Deus da nossa realidade, todas as vezes que o ser humano tira Deus do seu coração, da sua mente, e passa a viver seguindo as suas próprias fantasias, seus próprios desígnios, seus próprios desejos, ele não tem vida. Por mais que por um tempo ele pode até achar prazer, mas no decorrer do tempo, passando os dias, ele vai se deparar com um tremendo vazio dentro do seu coração. Porque tudo aqui passa. Tudo aquilo que nós almejamos e construímos nesse mundo é passageiro. Nossa vida é efêmera, é passageira. Somente em Deus a vida. Então, queridos, toda a razão do sofrimento, da dor, e que muitas vezes as pessoas até questionam, se Deus fosse bom, não teria tanta tragédia. Se Deus existisse, não teria tanto sofrimento. Deus é bom e Deus existe. A razão do sofrimento, da tragédia, da dor, é porque o ser humano se afastou de Deus, se rebelou contra Deus, decidiu viver por sua própria vontade, seguindo os seus desejos do seu próprio coração. Mas a palavra do Senhor nos fala que Deus é tão maravilhoso, que Ele ama tanto a sua criação, Ele ama tanto a humanidade, que, por exemplo, está registrado em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a seguinte passagem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, né, vendo que o homem se distanciava, Deus não simplesmente lavou suas mãos e disse, vá, né? Siga seus próprios caminhos, colha aquilo que você vai plantar. Mas Deus é de amor, Deus é um Deus de misericórdia. E Ele se esvazia da sua glória, né? Cristo, que é Deus, né, se esvazia da sua glória, né? Assume a forma de homem e vem a este mundo proclamar as boas novas do Evangelho, dizendo que para nós voltarmos para Deus por meio de Jesus Cristo. E Jesus veio, né? E quando o homem se separa, quando o ser humano se afasta de Deus, o que acontece? Ele peca, ele ofende a Deus, ele afronta o Deus Santo. E isso tem consequência. Isso, os atos de iniquidade, de maldade que a humanidade produz, isso tudo tem consequência. E a justiça de Deus não tem como fazer vista grossa a maldade, a crueldade que o ser humano comete sistematicamente
todos os dias, desde quando se separou de Deus. Mas Deus, conforme nós estávamos dizendo, é tão maravilhoso que deu Jesus, né, para tomar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e encravando eles na cruz do Calvário, recebe ali toda a condenação que estava reservada a mim e a você. Ele toma sobre si, ressuscita ao terceiro dia e se assenta à direita de Deus Pai. O que significa isso? No hebraico, no Antigo Oriente, aquele que se assenta à direita do trono é a pessoa que está de fato reinando. Deus Pai entrega todo o controle para Deus Filho. E ele, segundo o Evangelho, aliás, a carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, ele é o advogado, né, que intercede por nós. Portanto, Deus dá um meio para que a humanidade possa voltar para ele. Possa voltar, né, e desfrutar, né, novamente da proteção do Senhor. Só que Deus, ele não agiu de forma arbitrária, Deus não age de forma invasória, Deus não age de forma, né, que vem e invade essa liberdade de escolha do ser humano. Ele convida o ser humano para vir a ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porém, apesar de tudo isso, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, Deus estabelece um tempo onde ele permite que o ser humano siga a sua história, né? E durante esse período que o ser humano está seguindo a sua história, Deus, em toda época, oferece a oportunidade do ser humano se arrepender e voltar para ele. Mas vai chegar um tempo que a Bíblia chama do final dos tempos, no dia do juízo, no dia que o Senhor vai trazer juízo, vai chamar a humanidade toda para comparecer diante dele, e nesse dia há de julgar todos os desígnios do ser humano, tá? E aí o que acontece? A partir daquele momento, quando o Senhor trazer justiça sobre toda a iniquidade, ele vai criar novo céu e nova terra. Por isso que nós lemos aqui no verso 1 do capítulo 21 de Apocalipse: vi novo céu e nova terra. Portanto, toda a origem do sofrimento está na rebelião do próprio ser humano que se afasta de Deus. Mas Deus, que é um Deus de amor e de graça, deseja, né, restaurar, trazer o ser humano de volta para a presença dele. E ele há de fazer isso no novo céu e na nova terra. Tá? Vamos tirar algumas lições, portanto, desse texto? Muito bem. Mas talvez você possa ter ficado imaginando no seu coração: puxa vida, mas por que Deus não interfere logo, né? Não tira o sofrimento das pessoas, né? Por que Deus não retira o sofrimento da humanidade? Né? Conforme nós falamos, uma das razões porque Deus ainda não retirou o sofrimento da humanidade, não veio com a intervenção divina, celeste sobre a humanidade, é porque ele está dando tempo para que as pessoas abandonem a sua rebelião, abandonem a sua indiferença e se arrependam dos seus pecados, porque quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier trazer essa intervenção celeste, conforme nós falamos, também virá o dia do juízo, o dia de prestar conta, e naquele dia não haverá mais oportunidade de arrependimento, mas prestaremos conta diante de Deus. O tempo da salvação, o tempo do arrependimento é hoje. E uma das maneiras, né, que Deus utiliza para nos levarmos a cairmos, vamos dizer, a ficha e entendermos que sem Deus nós não temos condição de sermos felizes nesse mundo, é justamente Deus utiliza o sofrimento que muitas vezes é causado pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias mãos. Né? O sofrimento, muitas vezes, ele tem um poder muito grande de falar, né, quase que como um megafone falando aos nossos ouvidos da nossa insignificância. Né? Quantos arrogantes, quantas pessoas prepotentes, quantas pessoas que se imaginavam, né, acima do bem e do mal, quando se depara com a realidade de uma enfermidade, quando se depara com a realidade da morte, de fato está rondando a sua pessoa, eles caem a ficha e entendem que ele não é poderoso, não é o super-homem, né? Seus sonhos, sua ambição tem limite.
A nossa vida aqui, ela tem um fim, ela tem um começo, tem um período de duração de existência, mas ela tem um final. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos partir desse mundo. E o sofrimento, portanto, tem sido o meio, né, que Deus tem utilizado para nos fazer, né, voltar a Ele, entender a nossa limitação, até mesmo a nossa insignificância, porque vamos falar a verdade, como o ser humano é arrogante, como nós somos prepotentes, meus queridos, como o ser humano imagina, né, dar um poder para alguma pessoa, né, e logo ele quer, né, se sobressair, impor, né, a sua vontade, os seus desejos. Isso é arrogância, isso é a pecaminosidade. Mas quando o sofrimento bate a porta, a essa arrogância rui. Geralmente as pessoas se quebrantam e lembram que ele é finito e que existe alguém infinito chamado Deus e que essa pessoa, nós seres humanos, necessitamos dele. Portanto, uma das razões por que Deus ainda não tirou o sofrimento, a dor, as lágrimas, é para nos fazer nos voltarmos para ele. Lembrando que o sofrimento é fruto das nossas próprias escolhas, das nossas escolhas erradas, da nossa rebelião. Mas Deus utiliza isso muitas vezes para nos quebrantar e nos fazer que entendermos que nós precisamos dele. Né? Nos leva de volta a uma lucidez da nossa vida. Então, a lição para nós aprendermos. Né? Por exemplo, qual é o tempo que nós mais oramos, quando nós mais pensamos em Deus? Infelizmente, né, ou felizmente, é o tempo que a dor chega, quando o sofrimento chega até nós. Então, uma das razões para que ainda existe lágrima, dor, sofrimento, é para que a humanidade, né, eu e você, possamos nos lembrarmos da nossa insignificância e da nossa carência de Deus na nossa vida. Uma segunda razão, né, ou segunda lição que esse texto nos apresenta, é justamente as promessas de Deus maravilhosas que está nesse texto aqui. E agora eu gostaria de pensar que promessas lindas o Senhor traz para nós neste texto. Olha só o verso de número 4. E ele, Deus, né? E ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Querido, aqui o Senhor está prometendo que no novo céu, na nova terra, naquele lugar maravilhoso que ele está construindo, que ele edificará para receber o seu povo, né, chamado novo céu e nova terra, nova Jerusalém, ali não haverá mais choro. Querido, o choro, ele vem, né, em razão das nossas dores, das nossas frustrações, das nossas decepções, né, do sofrimento que pessoas causam, né, em nossas vidas, né, da maldade que está ao nosso redor, dos abusos que nós sofremos, né, e muitas vezes, quantas pessoas não têm sofrido abuso desde a sua tenra infância. Mas a palavra do Senhor nos fala, né, que aqui nós temos choro, aqui nós temos dificuldade, aqui não é o novo céu, aqui não é a nova terra, mas existe sim uma esperança verdadeira. Deus irá retirar o choro da nossa vida. Deus irá transformar todo o nosso choro em alegria. Não tem tristeza, não tem dor que não possa ser resolvida pelo poder do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. É promessa dele, querido. Portanto, se estamos sofrendo nesse mundo, e a palavra de Deus não nos engana, né? Tem muitas pessoas pregando por aí, vem para Jesus e seus problemas vão cessar. Isso não é verdade. Nós temos problemas, temos dificuldade, a diferença é que quando temos Jesus, nós temos o apoio, a sustentação, o conforto, mas aqui tem dificuldade. O próprio Senhor Jesus Cristo nos falou, neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? A palavra do Senhor vai nos dizer, o apóstolo Pedro vai nos falar que muitas vezes nós sofremos, né, por causa das nossas escolhas erradas, mas muitas vezes nós sofremos por fazer o bem, e isso ofende as pessoas que vivem no mal. E isso produz choro. Mas a promessa de Deus aqui no versículo 4, ela começa falando, há de chegar um tempo que as nossas lágrimas serão secadas dos nossos olhos. Que promessa maravilhosa. Não sei que sofrimento você tem passado, mas eu quero te convidar para você olhar para Jesus. Olhe para o Senhor, como diz o salmista, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é a fonte
da alegria. Ele há de secar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor no nosso coração, toda frustração. Ele há de curar, Ele há de restaurar a nossa alegria por toda a eternidade. Uma segunda promessa que esse texto nos apresenta, depois que ele vai falar das lágrimas, do choro, ele vai falar do nosso pior inimigo, a morte. Ali no novo céu e na nova terra não haverá mais morte. E é interessante que a própria palavra de Deus nos fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte, querido. O que é morte? Morte é separação. A Bíblia trabalha a questão da morte de dois sentidos. A morte física, essa que acontece, pode acontecer comigo, com você, a qualquer momento, está acontecendo com várias pessoas. O que é a morte física? É quando o nosso corpo material se separa da nossa alma espiritual. A palavra do Senhor nos fala que a nossa alma, o nosso espírito, vai para Deus que o deu, mas o nosso corpo vai para a sepultura. Essa é a primeira morte, essa é a morte física. Mas a Bíblia também nos fala da segunda morte ou da morte espiritual. Que morte, como nós já falamos, é separação. E essa segunda morte, ou morte eterna, é aqueles que não aceitaram Jesus, não receberam o perdão de Deus por meio de Jesus, não se voltaram para Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essas pessoas um dia serão separadas eternamente de Deus. Essa é a segunda morte. Mas no novo céu e na nova terra, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passaram já dessa situação de separados de Deus, agora para filhos adotivos do Senhor, enxertados, como diz lá no Evangelho de João capítulo 15, enxertados em Cristo Jesus. Nós agora temos a vida eterna. E a palavra do Senhor nos traz um texto que eu acho fantástico nos Evangelhos, que diz assim: aquele que está em mim jamais verá a morte. Isso é promessa do Senhor. Querido, nós não precisamos temer a morte, nós que temos Cristo Jesus. A morte física, para aqueles que têm Cristo Jesus, é simplesmente uma passagem desse mundo para o mundo espiritual, para eternamente estarmos na presença do Senhor. Nós já vencemos a morte espiritual em Cristo Jesus. Mas essa morte física, que tantas vezes nos apavora, nós não precisamos temê-la, porque Cristo já venceu essa morte. E aqueles que têm Cristo vencerão a morte de fato. E no novo céu não haverá mais morte. No novo céu não haverá mais separação. Nós permaneceremos eternamente unidos em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa. No novo céu não tem mais choro. No novo céu não tem mais morte. E, consequentemente, vamos dizer, o kit que acompanha a morte, que é as lágrimas, que é o luto, que é o pranto, tudo isso há de cessar. Pois é essas promessas que se seguem no versículo 4. Ele diz: e a morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que promessas maravilhosas, queridos! Como isso enche o nosso coração de alegria, saber que temos vitória em Cristo Jesus. Ah, queridos, a palavra do Senhor é maravilhosa. Como é confortante, reconfortante sabermos que todo esse sofrimento que nós convivemos diariamente, que toda essa luta, que a própria palavra do Senhor fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã, já basta a luta de cada dia. A Bíblia nos fala que cada dia é uma batalha, cada dia é uma luta, cada dia nós nos machucamos, nós choramos, nós padecemos, nós nos deparamos com a realidade da perca de amigos e queridos e até mesmo da nossa própria perca, da possibilidade de perdermos a nossa própria vida. Mas a palavra do Senhor nos fala que tudo isso um dia há de passar. Um dia o Senhor há de fazer tudo novo. Agora, queridos, deixa eu conversar com você mais um pouquinho. Como que nós podemos, de fato, apropriarmos dessa verdade? É simplesmente dizendo e falando assim, eu me aproprio? Não, é mais do que isso. Para nós nos apropriarmos das promessas de Deus, precisamos nos apropriar
da maior promessa de Deus, que é Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos fala que todo aquele, né, que vem ao Senhor Jesus, que se rende ao Senhor Jesus, que se reconhece cansado, sobrecarregado, né, dos seus problemas, cansado, sobrecarregado de tentar por si mesmo, né, resolver o problema dos seus pecados, pode se voltar para o Senhor Jesus e confessar os seus pecados, porque a palavra do Senhor nos fala outra promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A palavra do Senhor nos fala também que, além de perdoar os nossos pecados, Ele também, como nós já falamos, Ele é o nosso advogado, que intercede por nós, que a partir do momento que nos rendemos e falamos: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, seja Senhor da minha vida, direciona a minha vida, cuida de mim, eu sou do Senhor, não quero viver os meus planos, mas vivo os planos do Senhor na minha vida, Ele se transforma no nosso advogado. E quando nós erramos, Ele intercede por nós. Ele demonstra claramente que o preço do nosso pecado, a consequência do nosso pecado, a justiça que requer sobre o nosso pecado, Ele já pagou por nós. Romanos capítulo 6 diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Querido, para desfrutarmos disso, para vermos livre da morte, da dor, da lágrima, precisamos de Jesus. Neste mundo sofremos, mas aqueles que têm Jesus têm a esperança, têm a certeza de que um dia nós estaremos eternamente com Ele, livre do choro, livre da dor, livre do sofrimento. Querido, eu quero te convidar para que você, se porventura você ainda não se rendeu aos pés de Jesus, não assumiu um compromisso com Ele, não perca tempo, meu amado. O tempo da salvação é hoje. O tempo de você entregar a sua vida para Jesus é hoje. O amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos se teremos mais oportunidades de nos voltarmos para o Senhor. Aliás, o Salmo 95 tem um versículo lá que diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas volte-se para o Senhor. Tá? A Deuteronômio também tem um texto que eu acho fantástico, quando o Senhor expõe diante do seu povo ali, dizendo: olha, se vocês agirem assim, caminharem comigo, vocês têm vida. Se vocês se afastarem de mim, vocês terão morte, sofrimento, dor. E aí o Senhor termina, depois que ele expõe o caminho da vida e o caminho da morte, ele diz a seguinte palavra: escolhe, pois, a vida, para que vivais. Querido, escolha Jesus. A única maneira de curar essa dor que você tem, a única maneira de curar os traumas que cada um de nós traz, né, da nossa vida, da nossa infância, né, das decepções, só Jesus. Só Jesus nos dá um novo coração, uma nova realidade. Nos sustenta nesse mundo e no mundo por vir nos dá um novo céu e uma nova terra, com a presença dele morando conosco. Muitas vezes a pessoa acha, né, nós vamos morar no céu, mas o texto nos fala que é justamente o contrário. Nós vamos estar no novo céu, da nova terra, e o Senhor vem morar conosco. Que bênção, que privilégio. Mas para isso, eu e você precisamos de Jesus. Abra teu coração para Jesus. Confesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E receba hoje a salvação em Cristo Jesus. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, que Deus te dê o conforto, que Deus te dê a sustentação, não sei a situação que você está vivendo. Mas lembre-se, do Senhor nós temos conforto. Tenha uma ótima semana, querido, em nome de Jesus.